Da série Centenário de Palmital, o Jornal retrata a história da Água das Três Ilhas. O córrego da Água das Três Ilhas tem aproximadamente 5 quilômetros de extensão e o seu nome está relacionado com sua posição geográfica. A sua foz era de frente com 3 ilhas que existiam no rio Paranapanema. E que com a construção da usina Canoas 2, com o represamento do lago, elas sumiram, elas desapareceram. Localizado a cerca de 18 quilômetros da cidade de Palmital, os colonos, na sua maioria filhos de italianos, vieram atraídos pela fertilidade da terra roxa. A ocupação econômica das Três Ilhas aconteceu no início do século XX, mas antes do plantio das primeiras mudas de café, os colonos tiveram que tombar no machado a mata nativa. Essa área aqui, essa cabeceira, era uma área da minha família, do Luiz Orlandi e de Isabel Salvatore. A atividade principal na época, no final da década de 20, era a cafeicultura e o regime era feito através de empreiteiros. Empreitavam por determinado colono, derrubava a mata nativa, preferência nos lugares mais altos, e vinham plantando café. As famílias das Três Ilhas, que era a vizinhança do meu pai lá, era o Coelho, Paludeto, Mosquete, Negrete, Cardoso, Pedrinho da Silva e a família Orlandi, que era meu pai, meu tio, meus tios. A distância das propriedades rurais até a sede do município dificultava a vinda dos moradores até a cidade. O meio de transporte eram as carroças. A compra de gêneros básicos e ferramentas demandava uma longa jornada de carroça, com inúmeras porteiras pelo caminho. Uma das alternativas era comprar da venda do dito Leodoro, ou dos mascates, que trocavam produtos da roça por utensílios. Nessa época, o meu pai não tinha condução, então ele vinha para a cidade fazer compra, ele vinha de carroça. De vez em quando tinha mascate, sim. Mascate que ia vender as coisinhas, bacia, ia vender faca, talher, que a minha mãe trocava mercadoria, as coisinhas com mascate disso aí, porque na época era difícil o dinheiro. Nos anos 50, uma nova estrada foi aberta com a colaboração dos moradores. Com enxadas, foices e machados, eles limparam um trecho para que a máquina aplanasse o terreno. O grande problema de quem morava nas Três Ilhas era a estrada antiga que tinha, porque tinha muita porteira e muitas subidas. Quem morava na beira do Panema seguramente devia ter umas 12 porteiras. Ia sair uma estrada nova. O Manelião era vereador na época e ele interessava na estrada porque ele tinha uma fazenda ali no Guarani. Até um dia, ele estava trabalhando no cafezal lá uns 200 metros ou 300, 2 horas da tarde, soltando rojão lá, né? Fiquei apavorado, o que está acontecendo rojão uma hora de dia de semana? Vou dar um dia para sabendo. É o engenheiro que está tirando o alinhamento da estrada do Guarani até lá na cabeceira das Três Ilhas com uma água no meio. Aí o Manelião era muito jeitoso, foi pedir fazer um tirão para todo mundo. Lá no mato lá de enxadão, foice, machado, para abrir a estrada, né? Aí abriu uma estrada, a máquina só para ir novo, acabou. Aí ficou bom. Os antigos moradores relembram de Victor Bestir, professor da escola rural, e de sua esposa Miriam, que residiam na casa de Gueri, no Orlandi. Então, ali tinha o professor Victor e a mulher dele, Dona Miriam, morava com a gente lá na casa. E eles ficavam sempre lá no sábado e domingo direto com a gente lá. Ali não, é uma classe só para tudo, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? Aí ele dividia a lousa, ele passava um pouco a tarefa para um, passava a tarefa para o outro e ia passando a tarefa, até que ia fazendo, os outros iam fazendo as tarefas, né? A criança ia para a escola, estudava, depois à tarde ia trabalhar. E na roça, né? Trabalhando na roça. As meninas não. As meninas ficavam em casa ajudando a mãe, né? Quando eu nasci, já tinha eletricidade na casa do meu pai e na casa do meu tio. Só que essa eletricidade ela funcionava só à noite, só luz.
porque na época não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha nada. A Escola de Madeira foi um cenário de uma tragédia, no dia 29 de abril de 1942. Um raio caiu na escola e matou 3 alunos. Tinha uma escola de madeira, um raio atingiu a escola em 29 de abril de 1942 e o meu pai também estava na escola e nesse fatídico dia 29 morreram 3 alunos da escola atingidos por um raio. O meu pai também estava na escola, o raio inclusive atingiu ele, queimando a sola dos pés dele. E eu acho que é um fato histórico que marcou muito a Água das Três Ilhas. Atualmente, a igreja é apenas um registro arquitetônico da fé dos antigos moradores. Como todo povoado rural, as Três Ilhas também tinham um campo de futebol, com uma opção de diversão aos domingos. Quem não jogava se acomodava ao redor do gramado para assistir aos jogos dos times das águas vizinhas. O campo de futebol era nessa propriedade, assistia as partidas de futebol que, diferente de hoje, era entre as águas, né, pai? Irmandade. A agricultura cafeeira não integra mais a paisagem rural, mas o cultivo da cana, milho e soja relevam a importância econômica das Três Ilhas na celebração de um século de história. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E não se esqueça de acessar o nosso site www.giornal.com.br.